Bom, então, para constar no início aqui, hoje é dia 3 de dezembro, né? Vamos para a nossa próxima aula aqui de mecânica técnica. Na nossa última aula, nas duas últimas aulas, nós tratamos sobre tração e compressão, né? Nós fizemos ali algumas análises, explicamos o que significam os conceitos, aquele diagrama de tensão e deformação, como que o material se comporta uma vez que ele recebe esforços de tração ou compressão, né? Hoje nós vamos estudar um pouquinho de como que o material se comporta quando ele sofre um esforço de cisalhamento. O que é cisalhamento? Bom, se na tração e compressão, a gente tinha uma força atuando sobre um corpo no sentido do eixo dele, no sentido longitudinal, no sentido do eixo, puxando ele ou comprimindo ele, no cisalhamento a gente vai ter uma força que vai fazer isso aqui, ó. Em vez de ter uma força que faz isso ou isso, traciona ou comprime, no cisalhamento significa um corte. O cisalhamento é sinônimo de corte. Força de cisalhamento, força de corte. Vocês vão me ouvir falar essas duas expressões querendo designar a mesma coisa, tá bom? Então aqui, ó, tração e compressão é isso, e cisalhamento é isso, tá? Eu vou ter uma força atuando na minha peça de forma lateral, né? De forma a querer cortar a minha peça. Um exemplo disso que vocês podem ter ali na forma mais prática, quando você vai no serralheiro, por exemplo, e você precisa que ele corte uma chapa lá. Ele vai colocar a chapa lá dentro de uma guilhotina, vai pisar lá no pedal e vai descer ali um tambor vai girar e vai descer uma lâmina de corte ali que vai cortar aquela chapa, não vai? Aquilo ali é uma atividade de cisalhamento. Bom, a força com que aquela lâmina tem que descer tem que ser superior à resistência do próprio metal que está sendo cortado, porque do contrário ele vai bater lá e não vai cortar. Né? Por isso que ele tem que descer, é hidráulico, tem que descer lá com uma força adequada. E a gente vai começar a entender na aula de hoje como que funciona essa questão de cisalhamento, como que nós calculamos um eixo, um rebite, um parafuso, um pino, qualquer elemento que pode estar ali trabalhando de forma cisalhante, para que ele não rompa, né? Se eu coloco ali um parafuso ali fazendo uma junta, eu espero que ele não rompa, né? Vai ter uma força ali, eu espero que ele não quebre. Bom, vamos lá então. Eu vou inverter minha câmera aqui. Pessoal, ontem foi atleticano soltando foguete. Hoje tem os cachorros aqui da vizinhança, está tudo latindo aqui. Se atrapalhar, vocês me interrompem que a gente dá um jeito aqui de dar uma melhorada, tá bom? Deixa eu inverter isso aqui. Afinal, o pessoal tem que comemorar também, né? O Galo que foi campeão, tem que festejar mesmo. Eu sou cruzeirense, mas tem que torcer pro Galo mesmo. Enquanto a gente tá indo pra terceira, eles estão ganhando a primeira. Vamos lá então. Aqui, ó. Força de cisalhamento. Tá? Conforme eu falei para vocês, a gente estudou na parte de tração e compressão isso aqui, né? Eu tenho ali uma peça e eu tenho aqui a linha de centro dela e eu tenho forças que atuam nesse sentido aqui, ou seja, no sentido do eixo da peça, né? Ou fazendo a tração dela ou a compressão, né? Quando a gente está estudando isso, eu falei para vocês que nós temos a tensão normal, né? Representado por essa letrinha aqui, tensão normal é igual a força dividido pela área. Qual área? Essa área aqui, ó. A área da seção reta da peça. Essa força está fazendo um esforço sobre essa peça que está sendo resistida também por conta da área dessa peça. Tá? Beleza. Só que, e agora? Que acontece isso aqui, ó? Por exemplo, eu tenho aqui um eixo aqui, o mesmo eixo lá. Só que agora, em vez de ter uma força de tração ou de compressão, eu tenho uma força assim.
que ela vai tender a fazer um rasgo, um corte aqui no meu material dessa forma aqui, a rasgar ele aqui, ó, né? Vencendo a resistência que a seção reta aqui, a área da seção reta aqui desse corpo vai ter. Tá? Para isso, eu também vou falar que é a tensão. Tá? Eu tenho uma força aplicando carga aqui e aqui eu tenho uma área. Força sobre área é uma tensão. Só que agora, para diferenciar da tensão normal, que é na tração e compressão, eu estou trabalhando agora com cisalhamento, eu vou usar essa letra aqui, ó. Se não me engano, o nome dela é tal. É um 6 com um chapeuzinho para trás. É igual a força dividida pela área. Só que nesse caso, ainda para a gente não confundir, eu não vou chamar essa força de F. Essa mesma força é a mesma coisa, tá? Eu só vou mudar o nome dela, né? a carinha dela. Né? Eu podia chegar aqui e falar que é a força estrelinha, ou a força coraçãozinho, não importa. Né? Eu vou chegar, só a nomenclatura dela. Eu vou chamar isso aqui de força V. Então, a tensão cisalhante vai ser a força cortante dividido por essa área aqui. Alguns livros utilizam essa nomenclatura da letra V, e é o que eu estou acostumado também. Como mais lá na frente, no final do semestre, eu vou ter que voltar a falar de força cortante, e eu estou acostumado, os programas tem um programa aqui que eu utilizo que usa essa nomenclatura com a letra V, então eu vou manter. No livro de vocês, em vez da letra V, isso aqui está a letra Q. Tá? É a mesma coisa, só é só nomenclatura. Em vez de força cortante aqui está chamando de V, o livro de vocês está chamando a letra Q. Mas vocês já sabem que é só a nomenclatura, não tem problema. Tá bom? Beleza, então. Então, ok. Eu tenho aqui uma força sendo aplicada e eu tenho uma área. Quando eu tenho esse caso aqui, né, que é simplesmente aqui... quer ver? Deixa eu melhorar esse desenho. Então. Imagina que eu tenho uma chapa aqui. Cortado aqui, né? E aqui eu tenho uma outra chapa. Uma chapa por cima da outra. Eu quero fazer uma junta com essas duas. Eu preciso que elas fiquem posicionadas firmemente aqui. Aí eu vou fazer um furo nelas aqui. E aí eu vou ou usar um rebite ou um parafuso. Ou um pino. Qualquer coisa que eu vou colocar aqui para travar isso aqui. Pessoal, só um minutinho, por favor. Peraí. Tá, voltando aqui. Se eu tenho aqui essas duas chapas, eu vou colocar aqui um pino, ou um parafuso, ou um rebite, travando as duas. Deixa eu tentar desenhar isso aqui um pouquinho melhor em 3D. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho uma chapa para lá. E eu tenho outra chapa aqui, uma por cima da outra. Aí eu vou fazer um furo nelas aqui e vou travar elas com um pino aqui. Tá? Quando eu tenho essa situação, que é só duas chapas, uma por cima da outra, cortando aqui, deixa eu dar um zoom aqui nessa área aqui, ó. Nesse parafuso aqui, nesse pino, que vocês estão vendo aqui agora, vocês concordam que ele vai ter a tendência de romper somente num ponto ali, que vai ser ali, que eu estou passando meu pino, a tendência dele romper, se essa chapa está puxando para cá e essa está puxando para cá, a tendência dele é romper aqui, né? Na união das duas. Por quê? Porque essa aqui vai tentar arrancar para cá, essa aqui vai tentar arrancar para cá, então a tendência é que ele quebrar aqui, ó. Todo mundo consegue observar isso? Sim. Tranquilo, né? Agora,
E se eu tiver esse caso aqui, ó, de uma terceira chapa aqui por cima? Esse pino passa para cá. Que vai ser esse caso aqui, né? Tem uma chapa para cá. Um pino passante aqui. Nesse caso aqui, a tendência dele romper não é só em um lugar mais. Vai ser, a tendência dele é romper aqui e romper aqui também. Porque essa chapa está puxando para lá, essa aqui está puxando para cá, essas duas. Então a tendência é que essa chapa vai arrancar para cá, as outras duas estão arrancando para cá. Então a tendência é que ele quebrar em 2 pontos. Quando eu tenho esse caso aqui, ó, eu vou chamar de cisalhamento simples. Quando eu tenho esse caso aqui, eu vou chamar esse aqui de cisalhamento duplo. Eu vou ensinar para vocês como calcular o diâmetro desse parafuso, desse rebite aqui, para as duas condições. Quando é um cisalhamento simples, que é uma junta simples dessa, temos duas chapas puxando, 2 elementos puxando e o meu pino aqui travado, em um ponto só. E nessa montagem aqui, que eu vou ter 2 pontos de ruptura do meu pino. Eu vou ensinar para vocês a fazer o dimensionamento das duas condições. No final das contas, a gente vai saber dimensionar os pinos, o diâmetro dos parafusos, o diâmetro de um rebite para fazer uma união metálica, né? O que for necessário, a gente vai conseguir calcular. Bom? Vocês querem copiar? Pode apagar aí? Vocês estão copiando? Como é que faz? Estou apagando, hein? Beleza, então. Então a gente já sabe, então, que a expressão para o cisalhamento é essa aqui. Tal, tensão cisalhante, é igual a força cortante dividido pela área. Tranquilo? Ok. Só que é o seguinte, ó. Se eu tenho um cisalhamento simples, aí eu tenho uma força puxando para cá. Obviamente, pela lei da ação e reação, né, para manter isso aqui estático, né, para isso aqui não ficar andando, eu tenho uma força de reação para cá. Né? Mas no caso, eu vou ter os problemas vão te entregar somente essa força aqui. Tá? Essa aqui é somente a reação dessa. Aí eu tenho aqui esse pino. Vamos dizer que essa força aqui é de 100 newtons. Deixa eu pegar isso daqui, ó, e trazer para cá aqui só o pino, tá? A tendência dele é quebrar aqui, né? Tá, então, eu vou apagar a parte... Vamos dizer que ele quebrou, ele está quase quebrando, eu vou apagar a parte de cima só para ver o seguinte. Se isso aqui está puxando para cá e o que está resistindo é o próprio pino, quer dizer, então, que toda essa força cortante que está aqui, toda essa força externa está sendo traduzida em força cortante para cá. Então, se eu tenho um cisalhamento simples, nesse caso aqui, que eu tenho só uma linha de corte, a minha força externa é a intensidade da força cortante. Diferente que se eu tiver isso aqui, ó. Porque se eu tenho um pino aqui, ó, aí eu tenho uma força para cá de 100 newtons. Obviamente, eu vou ter uma reação para cá. Só que para igualar as coisas, eu tenho 2 forças lá e uma força só aqui. Porque eu tenho 2 chapas lá fazendo resistência. Então,
Se eu tenho aqui duas forças aqui e uma só aqui, para me manter aqui isso aqui estático, em equilíbrio, obviamente que eu vou ter que pegar essa força e dividir pela quantidade de forças que eu estou aqui no sentido contrário. Se isso aqui é 100, então essa aqui vai ser 50 e essa aqui tem que ser 50. Porque se for diferente disso, eu vou movimentar isso, eu não posso. Tá? Para esse caso aqui, então, eu vou pegar só o rebite aqui, ó. Vamos dizer que ele quebrou. Aí eu vou pegar, ele tá quase quebrando, eu vou pegar só essa parte do meio aqui, ó. Se isso aqui está puxando para cá, essas duas forças que estão fazendo a resistência. Eu tenho duas superfícies de cisalhamento. Então, a primeira é 50 e a segunda é 50. No parafuso aqui, então, eu vou ter 2 pontos de ruptura. Ou no rebite, que seja, eu vou ter 2 pontos de ruptura. Né? Cada um deles, como são 2, eu estou pegando essa força e estou dividindo pelos 2. O rebite está sendo solicitado nos 2 pontos. Então, se a minha força está aqui, cada uma das forças cortantes aqui do meu parafuso vai ser de 50. Obviamente, quando eu for dimensionar, né, esse primeiro caso aqui, ele vai exigir mais do pino. Por quê? Porque toda a força externa está sendo traduzida em força cortante aqui no pino. Está tudo lá, está tudo aqui. Para esse caso aqui, eu posso ter um pino um pouco mais fino. Por quê? Porque eu tenho duas forças puxando para trás lá. Então, eu vou ter 2 pontos de ruptura aqui no meu pino. Então, essa força grande aqui, na ruptura do pino, ela divide em 2 pontos. Então, eu posso ter um pino mais fino nesse caso. Ok? Sem mistério, né? Por enquanto, ele está aqui só desenvolvendo raciocínio. Não estamos fazendo conta nem nada, só fazendo os desenhos aqui e desenvolvendo raciocínio só. Beleza. Agora, vamos dizer o seguinte aqui, ó. Vamos dizer que eu vou entrar aqui agora com o conceito de tensão admissível, né? que é a tensão com esse tracinho aqui em cima. Vocês lembram daquele negócio que eu mostrei para vocês lá, né? Aquele gráfico assim, papapá, que aqui eu tenho a minha tensão de escoamento. E aí eu tenho um fator de segurança que eu aplico para sempre trabalhar nessa área aqui que é elástica, né? Porque eu não quero que a minha peça quebre. Eu não quero que ela deforme permanentemente. Então eu aplico fatores de segurança para poder trabalhar só na parte elástica. Né? E o fator de segurança ele vem de normas, ele vem de legislação, dependendo do tipo de equipamento que eu estou trabalhando e tal. Tá? Quando eu pego a minha tensão de escoamento daquele metal e divido pelo meu fator de segurança que eu vou puxar em norma, eu tenho a minha, nesse caso aqui, né, a minha tensão normal admissível, que é o mesmo princípio para esse aqui. Tá? Eu vou pegar a minha tensão, de escoamento, vou aplicar aqui um fator de segurança, né? Por isso que ela é admissível, e vou calcular isso aqui. Aí eu vou entrar aqui em cima com o valor da força externa que eu estou recebendo, o valor da área do meu pino, né? A área da seção reta daqui, não é o diâmetro da pessoa, é a área dele. Tá? E aí eu vou calcular. Né? Essa continha aqui não pode exceder a minha tensão admissível, ela é admissível, eu não posso passar dela. Se eventualmente eu peguei a minha tensão, dividi pela área do meu pino lá, e essa continha deu maior que a tensão admissível, ou eu diminuo a tensão ou aumento o diâmetro do meu parafuso. Por isso que a gente está fazendo os dimensionamentos. Ok? Não tem mistério, né? Macete para vocês. Cisalhamento simples, eu tenho aqui só 2 componentes. A força externa é a própria intensidade da minha força de cisalhamento, que eu vou jogar aqui para calcular. Cisalhamento duplo, que é esse caso aqui. A minha força externa ela é diluída em 2 pontos de ruptura do meu pino. Então, na continha aqui, eu vou usar 50. Ok? Ah, John, aqui se eu tiver mais chapas, tem mais uma para cá, tem mais uma para cá, mesma coisa. Você vai pegar no conjunto aqui a força externa de aplicação e dividir pelos pontos de ruptura que ela está trabalhando. Quer ver um exemplo diferente disso?
Vamos dizer aqui, ó, que você tem uma montagem mais ou menos assim, ó. Você tem um garfo aqui. Mais ou menos nesse esquema. Tem uma força puxando para cá. Obviamente, pessoal, aqui, ó, para essa força puxar para cá, né? Olha os pontos de ruptura que eu vou ter. Vou ter um ponto de ruptura aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, eu vou dimensionar esse pino aqui pela tensão que eu encontrar no ponto de ruptura. Ou seja, eu vou pegar essa força externa aqui e dividir pela quantidade. Vou dividir por 5. O valor que eu encontrar aqui, vamos dizer que, ó, vamos dizer que aqui está 100. Eu tenho 5 pontos de ruptura aqui, então isso aqui vai ser 20. Nessa continha aqui que eu vou fazer, eu vou colocar 20 o quê? Newton, quilonewton, né? É uma força isso aqui. E dividir pela área do meu pino. Se der acima da tensão admissível, eu tenho que aumentar o diâmetro do pino para conseguir diminuir isso aqui. Tá? Ou pode acontecer o seguinte, eu vou te informar o valor disso daqui e não vou te dar a área. Eu vou te perguntar qual que é o diâmetro do pino. Aí você vai colocar lá, π de 2 sobre 4, né? A força em cima aqui, dividido igual esse aqui. Aí você vai, né? Modifica o diâmetro para cá, divide isso aqui para cá, isola na raiz e vai encontrar o diâmetro para resolver aqui o problema. Cisalhamento simples, um ponto de ruptura, a minha força cortante é a própria força externa. Eu vou jogar ela para cá e divido pela área. Cisalhamento duplo, né? Nesse caso nem é duplo, né? Ele é múltiplo, né? Eu vou dividir pela quantidade aqui dos pontos de ruptura, calculo para ele e encontro a área do parafuso. Tranquilo, sem problema. Alguém não entendeu? Quer que explique de outra forma? Pode falar que não tem problema não. Pode apagar o quadro então? Vamos lá. Fazer um exemplozinho de cabeça aqui agora com vocês, ó. Inclusive, tem um negócio parecido no livro lá. Vou pegar um outro pincel aqui, né? Cadê meus pincéis? Vai isso aqui mesmo. Essa medida aqui é 30. Essa medida aqui é 20. E eu tenho uma força sendo aplicada aqui, ó, de 100 newtons. Isso aqui é milímetro, tá? Aí eu pergunto, qual que é a tensão cisalhante que essa peça está sofrendo? Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Aqui, ó. Tensão cisalhante é igual a força, que a gente não vai chamar de F, a gente vai chamar de V, dividido por uma área. Ó, a força cisalhante, que no caso é 100 newtons, dividido por uma área. Qual que é a área? Bom, vocês têm que ver o seguinte, ó, qual que é a área que está sendo solicitada com essa força na horizontal que está chegando aqui, batendo na paredinha lá atrás. Imagina aqui, ó, vamos olhar um raio-x aqui, ó. Um retângulo. Tem um retângulozinho aqui, não tem? Se quando eu tenho aqui um cilindro, eu tenho uma força externa, eu tenho que olhar essa área aqui que está sendo a área paralela, né, que está sendo atuada.
Nesse caso aqui, eu vou ter um retângulozinho aqui, ó. Qual que é a dimensão desse retângulo aqui, ó? É 30 por 20. Ou seja, a área é 30 por 20. Eu já vou entrar aqui em metro, tá? Para facilitar, Newton por metro quadrado. Então vai ser 0,03 que multiplica 0,02. Isso aqui vai dar em metro quadrado. Tensão, vou fazer a continha. 100 dividido por 0,03 vezes 0,02. 166.666,67. O quê? Newton por metro quadrado é Pascal, né? Só que aí, para ficar mais fácil de escrever, tensão de cisalhamento para essa pecinha aqui é igual a 166,67 quilopascal. Não tem muito mistério, tá vendo? Cisalhamento. Eu tô analisando essa força cortante que tenta cortar essa cabeça do bloquinho aqui, ó. Né? O que está resistindo ao corte da cabeça do bloco? É a própria área dessa cabeça do bloco que está resistindo ao material. Né? Então, a força, eu vou fazer essa análise e ter isso aqui. Bom, vamos dizer que isso aqui seria, sei lá, vou chutar aqui, tá? Vamos dizer que isso aqui é cobre. Estou chutando de cabeça, não sei o valor não, tá? Vamos dizer que a tensão admissível para o cobre é em torno de 180 kPa. É bem mais, tá? Mas só para a gente analisar aqui. Ó, nesse caso aqui, se a tensão admissível é 180 e no meu cálculo deu 166, bom, beleza, a admissível está maior do que o meu cálculo lá do caso real. Né? Então tá beleza, a peça vai resistir. Mas vamos dizer que a tensão admissível não é 180, é 150 quilopascal. Estou chutando. É 150. Aí você fez a conta, você está vendo que a sua peça está sofrendo uma tensão de cisalhamento maior do que a tensão admissível para o material. Bom, ainda deu. O que você faz? Você tem que aumentar essa área aqui, porque você não pode diminuir a força. A força está sendo aplicada. O que você vai fazer aqui, então? Ó, você pode aumentar essa largura da peça aqui, ó. Aí você vai falar lá pro mecânico lá, pro projetista, o projetista, aumenta a espessura da peça aqui, a largura dela aqui, porque eu preciso de mais área para suportar essa força aqui, porque o cisalhamento está dando problema. Quando você aumenta a área aqui, né, você está aumentando aqui no denominador, então esse 100 está sendo mais dividido, então ele vai cair. Tá? Aí você tem que fazer as continhas para ver quanto que você tem que aumentar para baixar de 150. Ok? Pode apagar, pessoal? Vocês estão copiando? Como é que é? Por mim, pode apagar. Beleza, deixa eu apagar aqui então. Vou explicar para vocês um negócio que chama pressão de contato. É esse o nome? É, isso mesmo. Pressão de contato. Deixa eu tentar fazer um desenho melhorado em 3D aqui. Fica em perspectiva, né?
tenho as duas chapas, aí eu vou ter um furo aqui, ó. Esse furo é passante, tá? As duas aqui. Aí eu vou e coloco um pino aqui. Eu vou fazer um corte aqui, ó. Tá? Deixa eu tentar fazer esse corte. Só tô fazendo um corte só da chapa de cima. Cortei aqui, ó. Peguei a faca, dei um corte aqui, cortei no meio do furo. Tá bom? O que acontece? Aí eu vou ter aquela força puxando para trás lá, né? E no caso eu vou ter a chapa de baixo com a força puxando para cá também, né? Fazendo a reação. Eu vou até melhorar isso aqui. Vou falar que essa força está puxando para cá, para ficar mais fácil de entender. Se essa força está puxando essa chapa, vocês concordam que o pino que vai estar aqui, ó, ele está meio que como é que eu vou explicar? A superfície, essa superfície côncava da peça aqui, ó, ela está tentando esmagar o pino, tá? Ó, eu estou puxando a chapa, né? Aí, aquela superfície assim, ó, arredondada do furo, ele está tendendo, como eu estou puxando a chapa, ele está tendendo a esmagar o meu pino, né? Está tentando esmagar o meu pino. O nome disso, né, essa força tentando esmagar o pino, eu vou chamar de pressão de contato. Força dividida por uma área é uma pressão, então é a pressão de contato. Só que a área que eu vou calcular aqui não é a área dessa coroa circular aqui não. Tá? Vamos olhar isso aqui de frente agora. Ó. É como se eu estivesse olhando aqui. Ó. Aqui está aquela metade do meu furo que eu estou olhando de frente. Né? Se eu for olhar em perspectiva, é como se ele estivesse assim, né? Mas não, vamos dizer que eu estou olhando só de frente. Esse furo ele tem um diâmetro. E essa chapa tem uma altura, que eu vou chamar pela letra T. Tá? A área que eu vou colocar, então, não é a área da superfície do furo, que aí eu teria que computar a parte circular. A área que eu vou colocar é a área projetada, ou seja, é a parte da frente aqui, ó, esse retângulozinho, esse quadradinho aqui, ó, só que vai preencher o vão, vamos dizer assim. Ou seja, é o diâmetro vezes a espessura da chapa. Então, quando eu falar pressão de contato, que no livro ele vai escrever dessa forma aqui, ó, vai ser a força dividido pela área projetada. Qual que é essa área projetada? Para esse caso aqui, é o diâmetro vezes a espessura da chapa. Bom, beleza. Então, ó, o que eu já sei sobre tensão? Eu já sei que tensão normal é força dividida pela área e já sei calcular um pino, um eixo, qualquer coisa, se eu tiver com uma força de tração. Eu já sei que a minha tensão de cisalhamento é força dividido também pela área. Só que agora é uma força cisalhante, não é uma força normal mais, é uma força cisalhante, estou tentando cortar. E quando isso aqui acontece, eu ainda tenho que fazer essa outra verificação para ver qual que é a pressão de contato no pino. Aí eu vou usar a mesma força dividido por uma área, só que não é mais a mesma área, essa área aqui é a área do pino como um todo, né? Eu não vou usar mais a área do pino como um todo, eu vou usar a área projetada do furo na chapa, que é o diâmetro do furo que eu fiz, vezes a altura da chapa. É só essa parte da frente aqui, ó. Não é a parte circular do furo. Ok? Para esses três casos, eu tenho tabelado em norma quais que são os valores das tensões admissíveis. Tanto tensão normal admissível, tensão cisalhante admissível e a pressão de contato
admissível que eu tenho que verificar quando eu estou mexendo com os pinos. O meu cálculo não pode exceder essas tensões admissíveis. E um detalhe, tá, pessoal? Essa intensidade dessa força aqui que eu estou mostrando para vocês, ela respeita aquela questão lá do cisalhamento duplo e simples, tá? Se é simples é de um jeito, se é duplo é de outro. É aquela situação lá, tem 2 pontos de ruptura, eu vou usar no cálculo aquela força de cisalhamento lá, é a que eu encontrar no ponto de ruptura. Não cai na bobagem, não, porque às vezes você tem lá um cisalhamento duplo, você vai achar, aí você vai e faz a conta com a força total, né, como se fosse um cisalhamento simples, e seu pino vai ficar superdimensionado. Aí, no caso, a força divide, né? Repete, por favor, Manuel, não consegui te ouvir. Aí, no caso, aí, as forças se dividem, né? As forças se dividem pela quantidade de pontos de ruptura do pino. Tá? Essa força que você vai calcular aqui é sempre a força de ruptura do pino. Se for nesse caso, você vai ter um ponto de ruptura, então é a força total. Se for nesse caso que é o duplo, quando você tem 2 pontos de ruptura, você vai calcular para os 2 pontos de ruptura. E aí, no caso também, calcular o pino, por exemplo, aí no caso aí, do anterior aí. Aí são as 2 áreas das 2 chapas, né? Aí a altura das 2 chapas vezes a área do pino. Não. Você vai usar, nesse caso aqui que você está falando? Isso. Não, essa altura da chapa, a espessura da chapa, você vai fazer só para uma chapa. Entendi. Tá? Se eu virar para você e falar assim, ó, você tem 2 chapas que nem nesse caso aqui, ó. Essa chapa aqui é de 10 milímetros e essa chapa aqui é de 10 milímetros. Aí eu peço para você calcular a pressão de contato. Você não vai usar 20, não. Tá? Você vai usar 10. Por que você vai usar 10? Porque essa chapa faz uma pressão de contato na parte que ela está pegando o pino. A chapa de baixo vai fazer a mesma pressão, só que na parte de baixo do pino. Tá? Então, eu calculo, nesse caso aqui, a pressão de contato que o pino faz na chapa. E a chapa, obviamente, faz no pino. Bom? Então, assim, quando eu for falar espessura, é o caso de uma chapa só. Aí você vai usar, para esse exemplo, o caso você vai usar de 10. Entendi. Beleza? Pode apagar, pessoal? Vocês estão copiando? Quer que deixe um minutinho aí? O que a gente entendeu até agora, então? Para dimensionar um eixo, né, uma barra lá que está sendo solicitada, ela está tracionada? Então, eu vou calcular aqui. Ou comprimida, eu vou usar isso aqui. E aí, utiliza todo aquele processo que eu ensinei na última aula. Ela está sofrendo esforço de cisalhamento? Então, eu vou calcular primeiro com isso aqui e depois eu vou ter que verificar isso aqui também. Vamos dizer que aqui deu 10 e aqui deu 13. Eu vou usar 13, que é o pior caso. Tá? Eu vou calcular para isso aqui e vou calcular para isso aqui também. Né? Para encontrar o diâmetro aqui dos negócios e tal. Eu tenho sempre que usar o caso que vai me dar o pino mais grosso. Porque se eu calculei lá, aqui, deu um pino de 15. Aí aqui deu um pino de 10. Não, eu vou colocar um de 10. Beleza, só que quando a carga ultrapassar 10 chegando até 15, o seu pino vai romper. Ou vai danificar, qualquer coisa assim. Tá? Então, faz essa e pega a maior das duas. O objetivo, no final das contas, pessoal, é dimensionar o pino. O que significa dimensionar o pino? É saber o diâmetro dele. Quando como eu vou descobrir o diâmetro? Trabalhando com a área. Porque se isso aqui é um pino cilíndrico, na hora que eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar a fórmula da área. πd2 sobre 4. Aqui o diâmetro aqui, ó. Eu só tenho que isolar ele aqui agora, fazer o resto da conta para descobrir qual é o diâmetro do pino. Para esse caso aqui, ó, né, você não vai pegar aqui uma área circular, né? É uma área quadradinha, que é o diâmetro, que é a parte de baixo, que é o diâmetro do furo, vezes a altura. Aqui o diâmetro aqui, ó.
No final das contas, você tem que saber qual que é o diâmetro do pino. É essa a verdade que você procura. Tá bom? Vamos lá, então? Pronto, beleza, então. Então, a gente já sabe que é tensão de cisalhamento e pressão de contato. Né? E o que ela significa, no caso real aqui, quando eu tenho um pino trabalhando. Beleza. Aí é o seguinte, deixa eu passar para o computador ali, que eu quero mostrar umas imagens para vocês. Vou voltar aqui. Como é que volta aqui? Opa. Eu vou compartilhar minha tela. E aí, ó, deixa eu escrever aqui. Juntas metálicas. Não, mas não vai seguir. Não é isso que eu estou procurando, não. Juntas estrutura metálica. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma estrutura metálica, né? E aqui eu tenho aqui essa montagem de chapa presa com parafuso ou rebite de alguma forma, tá? Que é esse caso aqui que vocês estão vendo. Vou pegar uma outra coisa aqui, ó. Nesse desenho aqui dá para ver, ó. Eu tô chegando aqui com uma viga no pilar. Como é que eu vou fazer a união entre elas? Bom, eu vou fazer um furo aqui furos aqui na viga, furos do pilar e vou juntar com essas cantoneiras aqui, ó. Coloco um perto do outro, prendo as cantoneiras e parafuso. São tipos de uniões e estruturas metálicas. Que é esse caso aqui, por exemplo. Eu tinha uma viga chegando, outra viga chegando e um pilar. Aí eu faço tipo uma orelha. Professor, Oi, pode falar. o parafuso seria melhor do que a solda ou a solda é melhor do que o parafuso? Vai depender vamos dizer assim, das suas necessidades daquela estrutura. Por exemplo, se você, normalmente, por exemplo, eu morei em Manaus, eu participei lá de umas montagens de galpão. Manaus existe uma grande rotatividade industrial, né? Tem a Zona Franca lá, as empresas chegam, as empresas saem, né? Então, não é muito interessante você construir um galpão todo soldado. Por quê? Porque uma hora a empresa pode mudar de lá, pode fechar, né? Ou eu posso modificar a empresa de terreno, né? Vamos dizer que eu ganhei um outro terreno lá que eu não pago aluguel. Pô, vou mudar a empresa para lá. Eu vou desmanchar um galpão. O que é mais fácil? Eu desmontar um galpão soldado ou parafusado? É parafusado, né? Parafusado é mais fácil, né? Por outro lado, se eu não tenho essa preocupação de mobilidade, que eu posso fazer um galpão todo soldado, bom, eu posso fazer as peças todas separadas e levo lá com um guindaste depois, já tá com solda lá e a produtividade tá boa, tá rápida. Por quê? Porque eu não preciso fazer a preparação de cada perfil, né, fazendo a furação deles, depois fazer o tratamento dos parafusos e tal. Se eu não tenho essa preocupação em ter mobilidade, eu vou fazer solda. Eu faço solda. Se eu precisar, eu penso em modificar aquela estrutura, ampliar, reduzir, de alguma forma, eu posso fazer com parafuso. Um outro exemplo, eu até passei por isso recentemente. Você sabe o que é área classificada? Eu não. Área classificada é o seguinte: quando você trabalha com elementos combustíveis ou inflamáveis, eles geram vapores. Né? Por exemplo, se você pegar gasolina, por exemplo, colocar num copo, passa uns minutos, ela sumiu toda. Por quê? Porque ela evaporou. Né? E esse vapor... Como é que é? Oi? É porque é volátil, né? Isso, ele é volátil. Ela, na temperatura ambiente, ela evapora com mais facilidade. Tá? Todo líquido ele tem um ponto de volatilidade ali.
né, que aí dependendo do ponto de volatilidade dele, na temperatura ambiente ele pode evaporar. Gasolina nesse caso. O diesel é menos, tá? Mas acontece, eu tenho emissão de vapores e esses vapores são inflamáveis. Se tiver uma centelha lá, vai aparecer um clarão no ar lá. Se eu estou trabalhando, por exemplo, numa estrutura metálica que tem geração de vapor, né, inflamável combustível, embaixo, vamos dizer lá, num posto de gasolina, tem lá a bomba lá e eu preciso mexer na estrutura metálica em cima do posto de gasolina lá, que caiu uma peça ou eu quero aumentar. É razoável eu trabalhar com solda onde pode haver uma atmosfera explosiva? Aí é perigoso. É perigoso, né? Eu tenho ali as distâncias da fonte de emissão de vapor, as distâncias que podem ocasionar uma área classificada. Área classificada são as distâncias em que as probabilidades de ocorrer um incêndio nos vapores podem acontecer. Tá? Eu tenho área classificada 0, que é certeza que vai acontecer, 1 e 2. Tá? Aí tem as distâncias específicas em norma lá que falam. Quando eu estou trabalhando em área classificada, trabalhar com solda é proibitivo, é muito perigoso. Então, uma das soluções é eu trabalhar com uniões parafusadas. Tá? Aí, com isso, já dá para entender. Eu vou escolher um ou outro pelo que eu estou precisando fazer, o local, a produtividade, mão de obra, porque às vezes eu não tenho um soldador qualificado para fazer isso aí. Solda, depois que eu faço a solda, eu tenho que inspecionar essa solda, e inspetor de solda é caro pra caramba. Né? Então, assim, até essas coisas eu tenho que pensar. Parafuso, não. Eu já levo os perfis furados, chego lá, faço a união. No futuro, se precisar, dá até para desmanchar. Eu trabalhei com um senhor já de idade, ele estava em Manaus lá há 40 anos já, trabalhando, ele era de São Paulo. Ele fala, eu vim para Manaus para montar uma fábrica de São Paulo. A fábrica ficava em Sorocaba, aí eles ganharam terreno lá e isenção, para isenção fiscal lá para ir para a Zona Franca. Eles desmontaram a fábrica inteira, colocaram, mandaram para o porto e colocaram todos os perfis lá no navio, fizeram o translado ali fazendo a costa do Brasil, entrou pelo Rio Amazonas, chegou em Manaus, desembarcou e montou a fábrica de novo. Tudo parafusado. É igual o parque de diversão também, né? Parque de diversão é um excelente exemplo. Você não vai, dificilmente você vai encontrar lá união soldada. Só aquelas peças mesmo que não pode desmanchar. Agora, como você tem que desmontar tudo, levar para outro lugar e montar rápido, você vai encontrar muita coisa parafusada lá. E será que um parque de diversão desse que desmonta e monta é mais seguro do que um que fica fixo? Se seguir as normas, se os dois estão seguindo normas, as normas pertinentes, que existem norma para parque de diversão, tem NBR para isso, para essas estruturas que montam e desmontam com frequência, tem norma técnica para isso. Se os dois seguem perfeitamente, não tem nenhum que é mais seguro nem que o outro, não. Tá? A segurança vem de atendimento às normas técnicas. Se os dois estão seguindo as normas técnicas, está tudo bacana. É porque a gente imagina que aquele que está desmontando e montando todo dia, eles estão vendo se o negócio está bom, se está ruim, se está enferrujando demais ou não. Não, mas aí é outra coisa. A inspeção desses brinquedos, que não são brinquedos, são equipamentos, né? A inspeção desses equipamentos você não faz quando está montando e desmontando. A inspeção é um serviço à parte, né? Que você tem que ter uma equipe de inspeção que vai fazer a verificação se está tudo certo, se está funcionando legal. O cara que monta e desmonta, ele é um peão, ele não tem conhecimento técnico para ver se as coisas tá. Mas será que nesses parques que vêm para essa cidade pequena tem um cara técnico que faz isso? É o que eu estou te falando. Está seguindo a norma, tá tudo beleza. Se não está seguindo norma, se está numa cidade lá que você bateu o olho e achou que não está muito legal, que está meio julgado, a pintura das coisas está meio desbotada, está tendo uma ferrugem ali, está tendo um barulho esquisito no motor, eu não coloco um filho meu para brincar na roda gigante. Eles põem tijolo para calçar o brinquedo. Põe tijolo, põe calço de madeira, né? Aí você é óbvio, né? Você é responsável, você vai dar uma olhada naquilo e fala, não, meus meninos não vão montar nesse trem, não. Dá um celular para os meninos para eles brincar de videogame, mas não leva para esses lugares que você tem suspeita, não.
Então, beleza. Então, pessoal, aqui, ó, eu tenho essas uniões parafusadas, que pode ser de rebite também, pode ser de um parafuso, rebite, um pino, qualquer coisa assim, tá? Só que é o seguinte, ó, existem normas que vão falar qual que é a distância mínima que esses parafusos podem ficar um do outro, tá? E a distância mínima também que esses parafusos precisam respeitar até a extremidade do perfil. Bom, isso tem norma. Tem no livro de vocês, inclusive, e é de lá que eu vou mostrar isso para vocês aqui agora, né? O que a NBR, a BNT NB14 é o nome da norma, vai te exigir com relação a isso, tá? Deixa eu parar a apresentação e nós vamos voltar para o quadro lá. Aqui, ó, estou tirando isso do livro de vocês, tá? Vamos dizer aqui, ó, tem uma união aqui, uma chapa nesse ponto aqui, fazer uma linha de corte aqui. E vai ter uma chapa por baixo, por isso que eu vou colocar isso aqui tracejado. Vocês já fizeram desenho técnico, não já? Sim, estamos fazendo. Então vocês sabem que uma linha tracejada no desenho mecânico significa um contorno oculto, né? Isso, oculto. Então aqui, ó, eu tenho uma chapa por cima e uma chapa por baixo, tá? Vamos dizer aqui que eu tenho 4 furos para colocar a rebite aqui, ó. E a força nesse sentido aqui, ó. Com isso, vocês podem ver o seguinte, né? As chapas, elas estão sob tração. Só que os rebites que eu coloquei aqui, os parafusos, eles estão sob cisalhamento, né? Eles estão tentando cortar ele assim. Ok? Perfeito. A norma vai falar o seguinte, ó. Você precisa ter aqui, ó. Deixa eu pegar um outro pincel. Deixa eu achar meu pincel azul aqui para ficar mais fácil desenhar as fotos. Professor, só uma curiosidade. Nesse caso aí, a força é de 4 parafusos, não é isso? A força divide por 4. Exatamente. É o que eu falei para vocês. Tem quantos pinos lá? Eu tenho, por exemplo, tem uma força aqui de 100. Né? Vai dar 25 Pascal. Se eu tenho 4 parafusos, cada parafuso desse está recebendo uma carga de 25 newtons, né? Vamos dizer que é newton e aqui. Cada parafuso está recebendo uma carga de 25. Aí eu vou fazer o cálculo para 25 nele aqui. Agora, e se tiver nessa situação aqui, ó? E aí eu tenho aqui 2 pinos. Como é que eu vou dimensionar? Aqui, ó. Eu tenho uma força para cá de 100. Cada uma aqui faz 50. Correto? Certo. Só que eu tenho... Na verdade é um pino só, né? Isso aqui ficou mal desenhado. Eu tenho 2 pinos aqui. Não é um pino grosso, não. Eu tenho um pino. Ah, tá. Entendi. Eu desenhei errado aqui, ficou um duplo entendimento. Né? Tá? Então, aqui, ó. O que está recebendo aqui de esforço nesses 2 pinos? Ó, é 50. 50 para 2, cada um vai pegar 25. 25, porque é 4 pontos. Entendeu? Então, aqui no cisalhamento duplo, quando eu tenho mais de um parafuso, de um parafuso de um pino, eu tenho que fazer essa verificação. É a mesma coisa para esse caso aqui, ó. Aqui eu tenho um cisalhamento simples, né? Que essa montagem aqui é isso aqui, né? Eu tenho uma por cima e outra por baixo. Só que eu tenho 4 parafusos. Tem 2 e 4. Né? Então, assim, se a minha carga é 100, cada um está recebendo só 25. Aí eu vou dimensionar eles para 25. É por isso que quando vocês viram aquela imagem lá que eu mostrei das uniões lá de estrutura metálica, vocês vão ver lá uma chapa que tem 20 parafusos. Por exemplo, está chegando uma viga aqui e aqui tem um pilar.
Aí o pilar tem uma orelha aqui, ó, que eu vou fazer uma cacetada de furo nele aqui, um monte de furo nele aqui, ó. De forma que não fragilize a peça também, né? Sim, por isso que eu vou explicar essa questão das distâncias para vocês. Porque se eu fizer furo aleatório aqui e não respeitar as distâncias que eu vou mostrar, eu vou perder a área da própria peça e ela vai ficar fragilizada. O rebite vai estar bom, só que a peça vai arrebentar. Certo. Entendeu? Então, nesse caso aqui, ó, vou apagar aqui e voltar. Ó, o que a norma vai falar lá? Ó, distância mínima que você tem que respeitar aqui, ó. Entre os furos, 3 diâmetros. Jonathan, qual diâmetro? Esse diâmetro aqui, ó, o diâmetro do próprio furo ou do parafuso que você vai colocar, né? Esse aqui é o diâmetro. A sua referência é o próprio diâmetro do furo que você vai fazer. Então, a distância entre os furos tem que ser de pelo menos 3 diâmetros. Não pode ser menor que isso, não. Interessante essa norma aí, viu? Bacana. Porque senão, se você fosse fazer um furo fininho, você poderia fazer mais furos. Sim, mas aí você ia ficar... você ia plantar um tanto de rebite ali, mas você tem que respeitar essas distâncias também. Sim. Entendeu? Aí, olha só. Essa distância aqui, ó, da linha de centro do furo até a lateral da peça, vocês estão vendo que essa peça aqui é de cima, né? Ela morre aqui, ó. Essa aqui já é a peça de baixo. Aqui eu tenho que ter 2 diâmetros. E aqui também, ó, a distância dessa linha de centro do último furo até a peça, a extremidade da peça de baixo que tá lá, também tem que ser 2 diâmetros. Isso aí já é regra ou não? É norma, é pelo menos isso. Certo. Aí no meio depois tem que ver a resistência do material, né? Tem que ver a norma. Aí, ó, o sentido da força está para cá, né? Então, assim, ó, no sentido eu tenho que ter 2 e 2. Aqui, ó, mesma coisa, 3 diâmetros. Só que aqui não é 2, não. Aqui é só 1,5. Tá bom? Então, aqui, ó, no sentido da força, eu tenho que ter pelo menos 2 diâmetros aqui de sobra, né? E do outro eu posso ter pelo menos só 1,5. Ah, eu posso ter mais? Posso deixar esse aqui mais afastado? Pode, né? Não tem problema não. Vamos dizer que sua peça é maior, você pode afastar. Só tem que calcular a quantidade de rebites que você vai colocar lá, de parafuso, para você fazer essa união completa. Isso aí está no PDF que eu passei para vocês, tá, pessoal? Não precisa... Quem está copiando, beleza. Se não estiver copiando, não tem problema não. Tá? A aula que eu estou dando aqui hoje é baseada no capítulo do livro de vocês. Inclusive, né, na minha versão aqui é a página 147. No de vocês, né, vai ser... não segue essa mesma página, não, mas é o capítulo 8. Né? Tem uma página lá que vai trazer para rebite, parafuso e os pinos, quais que são a tensão admissível de tração, a tensão admissível para corte e a pressão média de contato, é aquele negócio que eu ensinei para vocês calcular também. Tanto para o duplo, para o simples, né? Como para o duplo. Mas, por exemplo, se a gente estiver falando parafuso, a tensão normal admissível para parafuso, segundo o livro aqui, é 140 megapascal. Para corte de parafuso aqui é 80. E assim vai. Tem uma tabelinha lá que vai mostrando. Tem uma página lá. Essa página vocês podem utilizar como consulta para resolver os próximos exercícios que tiver lá. Bom? Professor, só para finalizar essa parte então, essa parte do diâmetro aí, cada material vai ter sua norma, no caso, né? Não, a própria...
No caso, né? Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é para aço. Tá? Ah, ok. Braço, certo. Só que a própria norma vai trazer lá as especificações para qualquer material, para outros materiais. Né? Certo. Se você precisar verificar, aí você procura a norma lá. Né? Eu sugiro vocês a começar a ter a própria biblioteca de livros de vocês. Por exemplo, teve alguém aí, não sei se foi um de vocês aí, que no começo do semestre me perguntou se a gente já conseguiria sair daqui dimensionando estrutura metálica, fazer um galpão e tal. Eu falei, calma, tem muita coisa. Foi cedo? Eu falei, ó, calma, tem muita coisa para a gente aprender antes. Vocês estão vendo que tem muito detalhezinho que tem que entender para chegar lá na frente e fazer um galpão completo. Né? Eu sugiro a vocês já ir montando ali uma biblioteca de livro, de apostila de vocês, porque vocês estão entrando na vida técnica, a vida nossa é ler mesmo, é estudar e procurar informação. Esse livro aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ó, Estruturas de Aço. Ele o subtítulo dele é Dimensionamento Prático. Deixa eu ver se está para ver. Está dando para ler? Não, é dimensionamento. Dimensionamento prático de acordo com a NBR 8800. A NBR 8800 é a norma que fala sobre estruturas metálicas, estruturas de aço. Né? Então, aqui, ó, tem um livro completo aqui. Ó. Quem falou ali que não sei, Douglas, que tinha interesse, corre atrás, cara. Tem livro, tem material, tem curso para fazer. Na medida que a gente vai investindo, a gente vai aprendendo mais coisas. É porque como eu trabalho com energia fotovoltaica, tem alguns casos que a gente precisa de fazer a estrutura para poder receber os módulos. Sim. Aí não é eu que faço, quem faz é o serralheiro, que tem um engenheiro de lá, tudo. Mas eu acho que eu gostaria de entender também, né? Para ver se realmente está ficando bem feito ou não. Você vai ver que no final das contas aqui do nosso curso, você vai ter muita noção para ver se esse serralheiro está fazendo as coisas na orelha dele ou está fazendo as coisas certinho. Por quê? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui, rapidão. Isso aí é muito importante aprender, professor. Primeira coisa por segurança e segunda coisa por dimensionamento excessivo também. Você vai pagar caro no material que não tem necessidade também. Pois é. Ainda mais esse negócio de fotovoltaico que tá caro pra caramba lá. Aqui, ó. Pois é. Tração e compressão. Você já está estudando como é que o material se comporta quando ele está tracionado ou comprimido. A gente está aprendendo agora cisalhamento. Né? Mais para frente, eu vou mostrar para vocês o que é flexão. Isso aí já no próximo semestre, flexão. O que é flexão? Eu tenho uma viga aqui, ela está apoiada aqui. É o que nós falamos de morgar. Tem uma força aqui, ela vai fazer isso aqui, não vai? Isso aqui é flexão. Né? A gente vai estudar isso aqui. Quando a gente estudar isso aqui, a gente vai poder dimensionar essas vigas aqui. Aí é o caso que você está falando. Você pode verificar se o serralheiro está fazendo certo lá. Além disso, depois, a gente vai estudar torção. Que é como se eu pegasse a toalha para secar e fizesse assim com ela. Para mim saber. Tipo um cardan de carro. Um eixo cardan de transmissão. Né? Ele sofre esforços de torção o tempo todo. Então, ele tem que ser dimensionado para suportar aquilo lá, porque senão ele começa a torcer e vai deformar. Tá? Quando a gente vai... isso aqui a gente está vendo aqui agora, isso aqui a gente já viu, isso aqui está vendo aqui agora, isso aqui no próximo semestre, isso aqui no próximo semestre também. No meio disso tudo aqui, a gente vai ver uma cacetada de coisa ainda. Momento de inércia, centro de gravidade dos perfis, módulo de resistência para ver qual, no catálogo da Gerdau, por exemplo, qual a viga que eu tenho que usar para aguentar uma torção do motor de 10 CV. Eu tenho um motor de 10 CV que está no eixo lá, fazendo esforço, movimentando as engrenagens. Qual que é o diâmetro desse eixo para que ele consiga resistir a essa potência? Tudo isso a gente vai ver mais para frente lá. Mas, para voar, a gente tem que caminhar primeiro. A gente está nos primeiros módulos aqui para entender como é que funcionam certas coisas, para depois chegar nessas coisas aqui, potência, motores, não a parte elétrica, mas a parte de força deles, né? Tudo a gente vai
mexer com isso aqui mais para frente. Show de bola. Parte de força dos motores nas peças, né? A parte elétrica vocês têm outras disciplinas aí para mexer, né? Mas a parte ali dos eixos resistindo àquela potência ali, a gente vai ver que transmitindo aquela potência. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu pegar um exemplo aqui do livro. Ó, os primeiros exercícios do livro de vocês, eu dei uma olhada nele aqui, eles são bem tranquilos de fazer. E assim, eu não vou entrar para resolver eles não, porque eles já estão resolvidos. Então depois eu vou pedir para vocês fazerem trabalho, e aí da mesma forma que vocês fizeram, vocês podem fazer com esse aqui. Professor, o senhor vai fazer pelo menos um aí para nós de exemplo? Do livro não, porque o livro já está resolvido. Certo. Tá? Vocês podem estudar pelo livro que já está resolvido passo a passo. Eu tenho um outro aqui, que eu busquei em outro livro aqui, e eu vou resolver aqui com vocês ele completo. Pode ser? Beleza, ótimo. Fica um exemplo diferente para vocês aí. Vamos ver aqui, ó. Tem aqui a parede. Aí aqui eu tenho uma chapinha. E aqui eu tenho outra. Nessa chapa aqui, ó, eu tenho um pino. Nesse pino aqui, eu tenho uma barra. Que na ponta tem outro pino aqui. Essa barra aqui, ela é quadrada, tá? Ela tem aqui 50 por 30. 50 de altura, 30 de profundidade, né? Que ele está entrando dentro do quadro. Esse comprimento aqui é de 800 milímetros. Aí aqui eu tenho outro pino. Ah, tá. Eu vou chamar esse ponto aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de C. Esse aqui é duplo, tá? Aí eu vou ter aqui uma outra barra. Esse aqui vai ser um conector simples. E essa barra aqui, ela é redonda. Ela tem um diâmetro de 20. Ainda tem uma força para cá de 30 kN. Aí eu te pergunto, qual que é a força de cisalhamento nesse pino e nesse pino aqui? Para resolver esse exercício, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir as forças, as reações de apoio desses dois pontos aqui. Porque eu tenho uma força para cá puxando. Então, de cabeça dá para entender o seguinte, essa força está puxando para cá, eu vou fazer aquela conta lá do somatório dos momentos, somatório das forças em Y, somatório das forças em X, e vou conseguir descobrir quais são as reações de apoio. Tá? Mas o objetivo do exemplo aqui, do exercício, não é trazer o cálculo das reações de apoio, é saber a força de cisalhamento nos pinos. Então, já vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Ficou faltando isso aqui, ó. Essa altura aqui é de 500. Se você for resolver, você vai descobrir que essa barra aqui, ela está comprimida e essa aqui está tracionada. Óbvio, né? Só de bater o olho já dá para ver. Se essa carga está puxando para cá, ela está apertando essa barra e esticando essa. Essa aqui está comprimida e essa aqui está tracionada. Eu já vou trazer aqui a intensidade também.
essa carga de compressão aqui, ela é de 40 kN, e a de tração, ela é 50 kN. É como se a gente tivesse resolvido isso aqui tudo e descobriu que essa aqui está comprimida e essa aqui está tracionando em 50. Vamos resolver então? Aqui, ó. Vamos começar com esse aqui, tá? Deixa eu desenhar aqui, esse aqui é o ponto A, deixa eu desenhar aqui o ponto A. Se ele é duplo, é como se esse pino fosse assim, né? Aí vem a minha barrinha para cá. E eu tenho um pino aqui. Eu vou falar para você que o diâmetro desse pino aqui é de 25 milímetros, tá? Ficou faltando eu explicar isso para vocês. Esse aqui também, 25 milímetros. De diâmetro. Bom, vamos lá. Tensão é igual a força dividida pela área. Né? Essa força aqui, a gente está vendo aqui, ela está comprimindo esse aqui em 40, ou seja, ela está apertando aqui em 40. Como eu tenho, ele é duplo, eu tenho 2 pontos de ruptura, então 40 dividido por 2, 20. Tá? 20 kN. Para ficar mais fácil, eu vou colocar tudo nas unidades básicas, tá? 20 mil newtons. A minha área do pino está aqui com o diâmetro, então é π vezes o diâmetro, 0,025 πd2 sobre 4. Alguém calcule para nós, por favor? Isso aqui vai dar em metro. Eu fiz uma continha aqui, depois vocês confirmam, tá? O resultado disso daqui é 40,7 megapascal. Deixa eu já verificar uma vez aqui. 20 mil dividido por π, vezes 0,025 ao quadrado, dividido por 4. O resultado certinho disso aqui é 40.743,665,43 Pascal. Newton por metro quadrado é Pascal. Eu vou pedir para vocês fazerem assim, pessoal, porque evita de errar, tá? Sempre usa as unidades básicas. Newton por metro quadrado, né? Por exemplo, que deu 25 milímetros. Aí eu já transformei para metro aqui, para ficar mais fácil. Newton por metro quadrado. Para evitar de errar. Porque se eu pedir para vocês, converte para mim milímetro quadrado em metro quadrado. Aí vocês vão ficar naquele negócio de ficar andando caso de vírgula. Como é 2, vocês têm que contar de 2 em 2, para um lado e para o outro, mexendo com potência de 10. Então vamos evitar de errar. Vamos fazer um negócio mais básico aqui mesmo, aqui, ó. Se você souber fazer, beleza, já faz direto. Mas nesse caso aqui, ó, Newton por metro quadrado dá em Pascal. 40,7 megapascal. É igual a 40,7 vezes 10 a 6. Tá bom? Só para evitar de errar. Então, beleza. Que a continha lá tá certa. Vamos fazer para cá agora, então? Aqui, ó. Nesse caso aqui é simples, tá? Eu tenho uma força de tração saindo dele em 50. Então, é como se eu fosse assim, ó. Eu tenho aqui esse pino lá, essa abinha aqui, e eu tenho aqui a minha barra saindo. Eu tenho só um pino aqui. E esse pino tem um diâmetro de 25. Então, tensão é igual a V sobre A. Qual que é a força cortante? Ó, aqui é 50. Eu divido esse 50 para alguém? Não, né? Porque eu só tenho aqui um ponto de ruptura.
Então, isso aqui vai ser 50 mil ou 50 vezes 10 a 3, que é a mesma coisa. Vamos colocar aqui para ficar mais fácil ainda. 50 mil newtons dividido pessoal, eu acho que deixa eu ver a continha aqui que eu fiz aqui, só um minuto. Ah, não, tá certo, tá certo. Eu tô confundindo aqui esse diâmetro com o diâmetro do pino aqui, ó. 20, esse aqui é 25. Me perdoa. Eu que vacilei aqui, tá certo. O diâmetro aqui do pino aqui que a gente usou aqui é 25, por isso que tá aqui. Eu tô confundindo com essa medida aqui. Isso aqui é outra coisa que eu vou fazer logo à frente. Então tá aqui, ó. Essa área é a área do pino. Então tá aqui novamente. Pi de 0,025, pi de 2 sobre 4. Né? Se a gente for resolver isso daí, vamos lá. 50 mil dividido por π, multiplica 0,025 ao quadrado, dividido por 4. Isso aqui dá aproximadamente 102 megapascal. Aí, beleza. Eu encontrei aqui um pino que tá resistindo ali uma força de cisalhamento de 40 e outro de 102. Os dois têm o mesmo diâmetro de 25. Aqui, ó, de 25 e de 25. Qual que tá mais solicitado, que está fazendo mais força para resistir ali? É esse aqui, né? Por quê? Porque ele é um cisalhamento simples. Olha para você ver. Ele tem um ponto de ruptura só. Esse aqui eu tenho 2, então eu estou quebrando aqui em 2 pontos diferentes, então esse pino aguenta mais do que esse aqui, porque esse aqui está com mais carga. Tranquilo? Conseguiram entender? Tô copiando aqui, né, pessoal? Aí, no caso, essa tensão aí, no caso, que é a força dividida pela área, né? Aí, essa área aí, eu poderia colocar, só um exemplo, se eu pegar esse 0,025 ao quadrado e multiplicar por 0,025, eu vou ter um número, e multiplicar esse número por 3,14, depois dividir por 4, eu posso fazer assim também? E depois divido esse número que vai dar, os 50 por esse número que vai dar lá embaixo? Repete, por favor, que deu uma picada no áudio, eu não entendi bem. Pode repetir, por favor? Ali na parte da área, que é o Certo. π vezes 0,025 ao quadrado, sobre 4. Que o 0,025 significa que é esses 25 milímetros do diâmetro. Milímetros, em metros. Eu passei ele para metro aqui. Sim, certo. Aí, o que acontece? Eu posso multiplicar esse 0,025 vezes 0,025, vai dar um número, certo? Você está querendo fazer isso aqui, ó. Eu estou querendo resolver o denominador ali primeiro. Isso. Aí você vai multiplicar por π. Isso, exatamente. Aí você vai dividir por 4. Isso, aí vai dar um número aí. Aí depois eu pego esse número e divido os 50 mil dividido por esse número. Isso, aí vai dar um número, você pega os 50 mil e divide por esse número. Pode, não tem problema não, você só está fazendo por parte. Certo. É porque eu acho assim, eu fico com medo de errar nessas calculadoras. Aí se eu errar uma coisa aqui, já era a conta. Não, tá tranquilo, não tem problema não. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não entendeu bem como é que funciona essa questão de cisalhamento? Cisalhamento simples, cisalhamento duplo? No caso, professor, as contas sempre vai ser desse jeito aqui, né? Não vai mudar não. O que pode acontecer é o seguinte, em vez de te falar o diâmetro que o pino tem, que o parafuso tem,
eu vou te perguntar qual que é esse diâmetro. Ó, eu tô com um problema aqui e eu preciso calcular isso. Qual que é o diâmetro do pino que eu tenho que usar? Ó, você é a operação inversa aí. Aí você vai fazer a operação inversa. Só que aí é o seguinte, eu não tô te dando o diâmetro do pino, mas eu vou te dar a tensão admissível. Entendeu? Esse valor aqui, ó, eu vou te dar. Aí você vai, e o problema vai ser encontrar esse diâmetro aqui. Aí você vai e coloca na fórmula aqui, faz o inverso dentro da área, né? E aí você resolve e descobre o diâmetro. Que no caso, igual você falou ali, você vai dar a tensão admissível, que é igual a força dividido pela área. A gente vai ter que calcular a área. Aí você tem que calcular a área. Dentro da área está o diâmetro, não está? Aí você consegue isolar o diâmetro e me responder. Para essa solicitação que você está precisando, você vai precisar de um pino, de um parafuso com um diâmetro de tanto. Ah, deu um diâmetro muito alto. Coloca mais parafuso. Entendeu? Vamos dizer que deu um diâmetro de 10 polegadas. Coloca 10 parafusos de 1 polegada lá que pega. Tá, ó, mas calma, a divisão não é essa não, tá? Não é pegar lá 10 polegadas e dividir para 10 parafusos de 1 polegada, não. Você tem que ver a área total, tá? Seu cálculo deu lá que você precisa de uma área de 10 polegadas. Quantos parafusos aí você vai pegar lá, o parafuso de 1 polegada de diâmetro, ele tem, qual que é a área dele? Aí você pega a área total e divide pela área do parafuso de 1 polegada para você ver quantos parafusos de 1 polegada você vai precisar lá. Bom? Certo. Porque a área de um parafuso de 10 polegadas não é igual à área de 10 parafusos de 1 polegada. Tá? Você tem que fazer a continha lá para ver certinho quanto que é. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, eu expliquei esse alinhamento, não tem muita coisa para fugir disso daí, tá? Eu já vou considerar lançado esse conteúdo na ementa lá. É até bom porque eu já consigo avançar aqui na próxima aula o que realmente importa, que é centro de gravidade e depois momento fletor e os diagramas de momento fletor. Corrigindo, eu vou entrar mais para frente com centro de gravidade de figuras planas, momento de inércia, é importante vocês aprenderem também, e a gente vai finalizar o semestre fazendo diagramas de força cortante e momento fletor. Tá? Depois eu explico para vocês o que é. Mas esses 3 itens que falta explicar para vocês, deixa eu até voltar a câmera aqui para a gente conversar. Você já acabou de copiar aí, né, Douglas? Já sim. Aqui, ó, a gente tem uns minutinhos ainda para encerrar, né? Daqui a pouco começa o final de semana. A gente tem alguns pontos para ver ainda. Centro de gravidade de figuras planas, momento de inércia de figuras planas e diagrama de força cortante e momento fletor. Tá? Esses 3 itens que falta para a gente ver não são simples, já adianto para vocês. O que a gente viu até agora de tração e cisalhamento é bem feijão com arroz, bem tranquilo de mexer. Tá? Esses outros 3 já faz necessário ter um certo raciocínio melhor, um pouco mais elaborado. Tá? Não é difícil, já adianto para vocês, não tem nada difícil, mas tem umas equaçãozinhas lá que vocês têm que entender como é que funciona para conseguir trabalhar com isso. Tá? Por isso, eu ter conseguido terminar isso aqui, para a gente ter mais tempo aí até encerrar o semestre, lá em fevereiro ou março, não sei, para a gente conseguir deslanchar esses 3 itens que faltam, para aprender bem, porque eles são importantes para mexer com isso na próxima matéria de vocês, que é a resistência dos materiais. Certo? Aí, a gente aprendendo bem isso, aplicando o conteúdo, chega no semestre que vem lá, a gente já faz só uma revisão para lembrar e já começa sem perder tempo no semestre que vem. Tá? Mas eu já deixo adiantado para vocês. Dedica nesses próximos 3 capítulos que a gente vai estudar, porque eles não são corriqueiros, eles não é feijão com arroz que nem esse aqui não. Tá? É necessário estudar, é necessário fazer uns cálculos lá, mas não é nada do outro mundo não. É uma equação para cada um desses,
desses elementos lá que a gente vai ter que saber mexer com ela. Mas tem que fazer umas continhas. Não é nada complicado, mas também não é feijão com arroz, não. Tá bom? Bom, pessoal, então encerramos aqui por hoje. Eu não vou pedir para vocês fazer o trabalho de copiar e resolver os exercícios do capítulo 8, que é cisalhamento. Eu vou dar uma olhada lá, porque tem muito exercício lá. Eu vou tirar alguns, mas eu vou pedir para resolver alguns depois. Tá? Tem muito exercício lá que não tem necessidade de fazer todos, não. Tá? Só para facilitar. Mas isso aí eu passo na próxima aula e a data para resolver também. Tá certo? Se alguém não tiver enviado o trabalho que era para enviar hoje, né? Envie durante o final de semana, que a gente avalia, mas, obviamente, com valor mais baixo, em respeito a quem já entregou o trabalho no prazo aí também. Certo? Bom, pessoal, então, se não tiver mais nenhum comentário, Douglas, o Manuel, o Jean, por favor, estão mais caladinho. Mas qualquer coisa que vocês precisarem aí, pode entrar em contato. Beleza? Bom final de semana. Um abraço para todo mundo aí. Olá. Um abraço, bom final de semana, galera. Valeu.